E aí, pessoal, começando mais um episódio aqui do The Briefcast, parceria com o Innovation Hub Show. Eu sou Igor Lopes, jornalista especializado em tecnologia e inovação, e hoje vamos falar de dados, principalmente dados para o seu negócio. A gente tem aqui como convidado o Sidney Raulino, que é o fundador e CEO da Seed Digital. Primeiro, Sidney, prazer ter você aqui com a gente. Prazer é meu, Igor. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com essa tarde. E quando a gente fala de Seed Digital, é uma empresa que hoje trabalha com análise de dados voltados para o varejo? Para o varejo, para a indústria e para qualquer lugar onde tenha pessoas. Exatamente. Por isso que eu até falei por varejo, porque depois você começou a me falar de várias outras possibilidades de uso, mas focadas assim no espaço físico, né? Então o que você tira daí? Exatamente. A Seed nasceu em 2013. Eu vim no mercado de shopping center. Então eu construí e operava shopping center. E eu vi assim, um varejista, para ele saber como que a loja física dele está performando, ele olhava o dado venda. E eu vi, por que ele não olha o potencial de venda para depois entender a venda? Então, daí que nasceu a Seed. A Seed veio para entender assim, qual é o potencial que cada loja tem. E o que eu queria fazer, na verdade, Igor, era ter um parâmetro de mercado para as pessoas saberem, meu tráfego melhorou 5% na minha loja. E como está o mercado? O mercado melhorou 25%, eu estou muito mal. Agora, o mercado está caindo e eu estou melhorando, eu estou melhor do que o mercado. Então, este parâmetro de dados ele é muito importante para o varejo físico. Não, você fez uma comparação legal, assim, uma analogia legal. Você é o Google Analytics da loja física. Exatamente. Do espaço físico. Você traz exatamente essas informações. Exatamente. É como no online, desde que o online nasceu, tudo é quantificado. Então, hoje o teu canal, todos os teus episódios, você vê qual é o episódio que mais teve aderência, qual teve mais views, qual teve mais likes, dislikes da operação. Imagina um varejista que tem 3 mil lojas, 1.000 lojas, 500 lojas, 50 lojas. Ele não consegue estar presente em todas para ver o que está acontecendo. E ele depende das vendas. Mas e o tráfego? Como que está o tráfego de cada uma? A minha campanha de marketing funcionou? Tipo, encheu a minha loja, mas não vendeu? Por quê? Mas hoje eu acho que é tranquilo você falar disso, assim, para quem mexe, para quem trabalha com marketing digital, porque ele já fez algum anúncio no Instagram, por exemplo, né? Mas em 2013, quando você falava isso para um lojista, você devia ser um ET ali, né? Cara, como é que você ia falar para ele que ele tinha dados, que ele podia olhar aquilo ali, ele tinha que fazer um investimento mínimo para ele poder ter essas respostas? Como é que era quando tudo começou, quando tudo era mato? Tudo era mato. Era muito estranho. Porque você já fala assim, cara, você precisa saber quantas pessoas entram na tua loja. Dele, não preciso. Assim, teve um caso, pra mim é incrível. Eu sempre conto essa história porque ela é muito boa. Ele falou assim, você precisa saber quantas pessoas entram na tua loja pra saber o quanto que você converte. Ele assim, eu tenho 300 lojas. Tô fazendo errado? Nossa, isso aí é típico, né? De quem tá precisando de um chacoalhão. E aí... Porque sempre foi assim, tem que mudar. É isso aí. E esse é o ponto dele. Mas ele conseguiu dar um passo além. Ele assim... Eu falei assim, você consegue entender se a tua vitrine do shopping tá atraindo gente pra dentro da tua loja? Ele assim, eu faço essa análise. Como? Foi a primeira análise digital que eu vi. Ele assim, eu deixo a minha vitrine lá alguns dias, sem fazer limpeza na tela, no vidro, e eu sei que onde estão apontando para as peças... Meu Deus, o digital dele literalmente. As peças, aquela peça fez muito sentido. As pessoas estão apontando para aquela peça e a peça, ela chamou as pessoas, a atenção delas. E se estão apontando mais para baixo, é onde está o preço. Então elas gostaram da peça, estão falando do preço. Gente, que incrível isso. Isso era 2013. Não, esse aí tá esperto. Ele estava já fazendo correlação de dados, olha aí. E depois de muitos anos, em 2013, ele não virou nosso cliente e ele veio a ser nosso cliente em 2021. Olha. Pós-pandemia. Por quê? Durante a pandemia, as pessoas pararam de ir na loja. Quando as lojas começaram a abrir, aí eles ficaram na dúvida. Será que eu não estou vendendo porque não tem gente na loja? Ou será que eu não estou vendendo porque as pessoas estão sem dinheiro? Ou porque não tem produto? Ou porque está acontecendo alguma coisa? Aí ele lembrou daquele Sidney que falou para ele lá atrás. Que você precisa ter o tráfego da loja. Que para mim, eu não consigo imaginar uma loja sem saber quantas pessoas entram na loja. Eu não consigo, para mim é muito difícil. Porque assim, eu fiz uma campanha de TV. Gerou tráfego ou não? Gerou venda ou não?
Assim, se gerou tráfego e não gerou venda, talvez eu comunique com a pessoa errada. Ou talvez eu gerei uma comunicação, levei as pessoas para a loja e talvez eu não tinha produto. E aí você começa a analisar o porquê da não venda. Então, essa é um pouco de analisar números, que o digital faz muito bem. O digital olha muito bem. Quais foram as categorias procuradas dentro do meu e-commerce? O que as pessoas colocaram dentro do carrinho? O que elas deixaram dentro do carrinho e não compraram? Nasceu assim. E o físico está aprendendo a viver com dados, conviver com eles. Não, e no fundo você está olhando o topo do funil e quando o mercado todo da loja física estava sempre vendo só o caixa ali no fundo, né? É isso mesmo. Você traz toda uma análise do funil inteiro. É isso. E tem 2 pontos aí, né, Igor? Que é o que nós buscamos eu queria dar o dado para o cliente, o dado do que acontece na loja física, e a expectativa é que ele soubesse como analisar esse dado lá dentro de casa. E o que eu percebi também foi que ele não tinha braço suficiente. Não é que ele não tinha conhecimento. Conhecimento ele tem, ele sabe olhar os dados. É que ele não tem braço para conseguir fazer essas análises. Então, nós também ajudamos eles a interpretar esses dados. Porque além dos dados dele, eu tenho todo o dado de tráfego do Brasil todo. Nós operamos os 27 estados, 430 cidades, os principais shoppings do Brasil. Então, eu sei o que está acontecendo em cada um dos mercados. Então, eu posso dizer, você está indo assim e o mercado está indo desse outro jeito. Então, para ajudar também ele a dar um norte do que está acontecendo em cada uma das regiões do Brasil. Agora, o mais legal é que tudo isso é contado por esse aparelho que está aí na sua mesa, né? Que é o quê? O que ele tem aí? Ele tem uma câmera? É um equipamento de contagem 3D. Ele nasceu para fazer análise e contagem. Dentro dele, o IA... Né? Hoje a gente fala assim, o IA, eu tenho que falar então que o IA está aqui dentro, então ele faz análise de imagem e todo o processamento é feito em cima desse sensor. Então ele tem 2 câmeras, então eu procuro, ele sabe a altura do corpo que está ali, então eu procuro cabeça, ombros e pés, eu sei que aquilo então é um humano e ele faz essa análise, então de contagem, volume de pessoas, tempo, então um tempo de fila, quantas pessoas entraram na fila, se saiu da fila, o engajamento de produtos em prateleiras. Então, as pessoas pararam ali para engajar naquele produto ou não, quanto tempo ficaram. Então, e todo o processamento é feito aqui. Eu não tiro a imagem de dentro da loja, levo para um servidor e lá eu processo. Não, faço tudo aqui. O que eu mando para fora é só metadado. Então, isso é o famoso o processamento descentralizado. Então, quando você centraliza, você tem um risco lá na centralização disso virar muito caro. Porque hoje o IA, ele é um custo subsidiado. Alguém está pagando por essa conta para todo mundo começar a usar. Daqui a pouco. Daqui a pouquinho a conta chega. Vocês lembram na época que os e-mails corporativos, agora é tudo na nuvem. Custava bem baratinho. Hoje a conta do e-mail na nuvem tem um valor muito maior. Por quê? Primeiro a gente ficou dependente disso e depois veio o preço real. O IA é a mesma coisa. Hoje ele é completamente subsidiado. O IA não paga a conta dele com a nossa utilização. Alguém está pagando essa conta. E não só isso, né? Assim, na hora que eu começo a fazer essa transferência de dados para a nuvem, eu tenho toda uma superfície aí que pode ser atacada também. Então entra uma questão de segurança. Sim, tem a segurança, nós temos o LGPD, que você está tirando dados, imagem de um ambiente público, trafegando ela para fora. Então, você tem imagens de crianças, de idosos. Teve um caso super famoso aí de um CEO, que assim, é um dado que saiu, uma imagem que saiu para fora. Imagina que isso acontece num varejista. É bem crítico, né? E aí, assim, com essas informações, você começa a trazer um monte de dados para o varejo e começa a fazer essas correlações. Você tem o software e o hardware, né? Eu tenho o software, o hardware e uma equipe que ajuda a interpretar os dados. Então, é mais do que tecnologia. O nosso trabalho, ele começa, uma parte dele começa depois de ter o dado. Porque o dado por o dado em si, ele é muito interessante se ele for usado. Exato. Porque senão ele vai ser mais um dado lá dentro. Então a gente ajuda o cliente também a estruturar a área de inteligência de mercado dele.
E você começa a ter conversas com o cliente do tipo, nossa, se você pegar determinado dado, você vai ter tal resposta. Ou de repente você vai pelo problema. O cliente tem determinado problema a ser resolvido e aí sim você vai fazendo a engenharia reversa até chegar naquela resposta. Igor, tem de tudo. tem de tudo. Tem de tudo. O mato, a gente sempre fala que o mato às vezes é muito alto. Porque às vezes eu preciso entender se a minha campanha de marketing está funcionando. Então, eu já tive casos assim, eu gasto dinheiro com... eu invisto dinheiro com TV. Só que eu estou gastando quase R$1 milhão por domingo. Assim, eu vou baixar o meu investimento para R$600 mil e você vê se isso dá... Proporcional ali. Já tráfego na minha loja. Eu falei assim, cara, não mexeu no tráfego da loja porque você baixou o teu investimento em mídia. Aí ele baixou mais um pouco. Eu falei assim, impactou a loja física. Então, era uma análise de marketing. Do outro lado, assim, tem lojas assim, a minha loja está perdendo venda. Por quê? Então, a gente começa a analisar taxas de conversão, produto de loja, tipo de venda dentro da loja, o ticket médio da operação, número de produtos vendidos por atendimento. Então, começa a fazer análises diferentes de acordo com o problema que o cliente nos traz. E às vezes a gente encontra problema que ele nem sabia que ele tinha. Exato. Não, eu fico pensando até também assim, uma empresa que tem 500 lojas. Né? Como é que eu vou dar atenção para 500 lojas? Como é que você faz esse sentido? Isso até eu ouvi de um presidente de uma empresa assim, ele falou, eu não consigo dar atenção para 300 lojas iguais. Então, eu pego o termo lá, o Pareto, 80-20, eu pego a das minhas lojas que tem problema de tráfego. Então, das minhas 300, eu tenho 20 que tem maior problema de tráfego. Eu já direciono para o meu diretor de marketing e meu diretor regional para resolver o problema de tráfego para aquelas lojas. Essas outras aqui, tem problema de conversão. Então, eu pego meu diretor de operações e vejo para ele analisar essas 20 lojas e resolve o problema dessas 20 lojas. Então, você vai distribuindo os problemas de acordo com o real problema. Porque, se eu tenho muita gente na loja, por que eu vou colocar mais marketing naquela região? Mas porque ela não está vendendo. Assim, o problema não está em levar gente. O marketing serve para levar a gente para a loja. Assim, o problema está em converter isso. Então, eu vou olhar produto, eu vou olhar atendimento, eu vou olhar volume de vendedores na loja. E às vezes tem loja que tem muito vendedor para o volume de clientes que tem dentro dela. Então, você olha não só como melhorar a performance, mas como gastar menos. Então, duas formas diferentes de você analisar o mesmo dado. Com certeza. E aí, quando a gente fala de Brasil, são Brasil de vários Brasis, né? A gente fala muito disso aqui também. Tem alguma mudança de comportamento de regiões do Brasil que você já conseguiu identificar por meio da tecnologia? Toda mudança. Muda muito, não só por cidade, e às vezes, dentro da mesma cidade, o comportamento é diferente. Nosso índice de mercado, para analisar como o mercado está se comportando, nós quebramos ele por região, por cidade e até chegando a quebrar ele por shopping. Mas o principal dado eu quebro o meu índice de mercado entre lojas de rua e lojas de shopping. Então, dentro da mesma cidade, uma loja de rua pode ter um comportamento muito diferente de uma loja de shopping. E pode ser por temporadas. Então, vou dar um exemplo. Em um período de muito calor, as lojas de rua podem perder o tráfego da rua e pode aumentar o tráfego das lojas de shopping. Só que, será que é só da minha loja ou será que o mercado inteiro está se comportando assim? Então, esse é o trabalho, esse comportamento. E quando se fala de região norte, região sul, região nordeste, muda o ano inteiro, o dia inteiro. Então, a gente tem datas sazonais, festas regionais, que interferem muito no tráfego de loja e também nas vendas. Total. E aqui a gente está falando do sensor que basicamente está te entregando uma imagem. Se eu começar a atrelar mais tecnologia aí, o céu é o limite, né? A gente estava falando mesmo a possibilidade do Speech Analytics, por exemplo. Se eu começar a entender o que as pessoas estão falando na loja e comentários positivos, negativos, né? Ou de repente a própria câmera vendo feição, se está mais feliz, a reação vendo determinado produto ou não, tudo isso vira insight também. Tudo isso vira insight. Mas posso usar? É uma pergunta assim. Você pode usar de forma anonimizada e sempre tomando muito cuidado de o quão detalhado é essa informação, porque ela pode ser anonimizada e eu não posso juntar dados, que essa junção de dados você pode chegar em quem é a pessoa. Então,
A gente toma muito cuidado com relação a isso. Muito. Como a gente está desde 2013 fazendo análise de imagem, nós passamos já por várias situações diferentes. Várias. E onde clientes, a própria justiça já perguntou assim, como que é feito. Nós tínhamos que explicar como que nós coletávamos os dados, o que a gente trafegava, porque eu não trafego imagem. Eu trafego metadado. Uhum. Então, isso já nos ajuda a fazer essa desconexão com a pessoa. Eu não estou preocupado se é o Igor que entrou na loja. Estou preocupado que um homem de 25 a 35 anos entrou na loja. Obrigado pela idade. Mas é porque a gente aqui mesmo conversando, a gente pensou em várias possibilidades de uso de dados, né? Por exemplo, a gente estava conversando antes de começar a gravar. Se eu estou numa farmácia, se eu consigo identificar o que a pessoa está falando, né? O que ela está pedindo, qual o sintoma que ela está relatando e o que o farmacêutico está respondendo, eu posso melhorar aquele atendimento de alguma maneira. Mas eu não posso fazer isso, pelo que você estava me dizendo. Você consegue fazer desde que essa voz ela não esteja vinculada ao teu sistema de CFTV. Porque se eu estou ouvindo o que você falou e eu gravei naquela hora, minuto e segundo, eu consigo ir lá no teu CFTV e saber quem falou aquilo, você não pode. Agora, se ele está descasado, desconectado do teu CFTV e esse dado foi agrupado, é muito parecido com cookie de internet. Então, não sei se você participou, viu alguma coisa disso, que assim, o cookie vai morrer, as pessoas vão eliminar porque isso está conseguindo te sugerir produtos para você. Então, por quê? Porque estava começando a ficar identificável quem era você. Então, o que foi feito? Agruparam os cookies e aí você consegue usar ele. A mesma coisa com análise de imagem, análise de voz, você tem que fazer vários cuidados para não infringir a lei. Então, talvez hoje a tecnologia está mais avançada do que o que eu posso fazer com ela. Não tenho dúvida mais ou menos disso. Isso. Não tenho dúvida disso. Porque para você saber que você é um cliente recorrente daquela loja, eu pegaria a sua face. Posso fazer um hash dela, né? Vou transformar essa face num código e sempre que esse código aparecer na loja, eu sei que você voltou. Então, não estou guardando tua imagem, mas eu tenho a tua face. Jeitinho, o típico jeitinho para resolver. Só que pensa um problema com isso. Se eu tenho sua face em uma farmácia e aí eu vi que você entrou numa loja de moda. Esse código entrou aqui e entrou aqui. Eu não sei quem é você. E aí não se pode fazer isso hoje? Não. Onde que mora o limite, então? Assim, eu preciso, na sua visão, assim, trabalhar mais regulamentação do setor ou dessa discussão para que isso possa ser utilizado? Ou é melhor não mexer com isso mesmo? Porque é perigoso? Não é... perigoso é uma palavra forte, né? Mas eu acredito que haverá uma evolução do que será possível de fazer. Porque tem várias coisas que é muito legal. É igual quando você navega na internet. Os browsers eles já te sugerem muita coisa. Sim. E você não fica chateado porque ele está sugerindo coisas. Porque ele te conhece o teu comportamento. No físico, existe um problema, né, uma limitação, vamos dizer assim, da tua privacidade. Não é a privacidade que é o problema, no meu entender. O problema está o que você pode fazer quando você quer quebrar a privacidade. Então, esse é o ponto. É o como eu uso o dado. Porque ele pode ser usado de forma positiva para te sugerir um produto que você provavelmente vai gostar, mas também pode fazer de uma forma assim, estou te fazendo stalking, estou te procurando. Eu peguei você num banco e aí eu vi que você estava no aeroporto e eu vi que você estava na loja. Eu falei assim, começa a ficar perigoso. Então, este é o ponto, assim... O limite ainda é desconhecido. Então, acho que é melhor a gente dar passos com coisas que a gente pode caminhar. Então, assim, eu acho que a lei está indo para um caminho de... É possível de usar algumas coisas, mas precisa de algum tipo de limite. E eu acho que a consciência de quem tem capacidade de usar esses dados, ele também precisa existir, né? Assim, é possível de fazer, então eu vou fazer? Então, não, eu acho que a consciência de quem tem essa capacidade... É a mesma que acontece com as Big Techs. Elas conseguem fazer muita coisa. Mas elas estão se resguardando e não fazendo tudo que podem.
É que quando se fala em ética e humanidade são duas coisas complexas, né? E dinheiro, né? E dinheiro, com certeza. É. Falando até então de um uso um pouco mais tranquilinho, que não vai afetar ninguém, você estava me contando também que vocês têm muitos clientes da área de cultura, né? Japan House e outras assim, que são espaços super legais que as pessoas vão lá para poder se divertir ou para ver uma obra de arte e tal. Fico imaginando também de novo, né? Quando eu atrelar, se eu puder atrelar outras tecnologias nisso, né? A pessoa observando uma obra de arte e vendo a feição, se ela está feliz, se ela está reagindo com surpresa, tudo isso vira dado também que pode ser aproveitado para, sei lá, estender a temporada de uma exposição. Sim. Ou, enfim, dar mais insights até para o próprio artista desenvolver determinada arte daquele jeito ou não. E até o uso, assim, o quão aquele tipo de cultura está sendo mais consumido ou menos consumido nas sazonalidades do ano. Porque hoje muitos lugares, eles têm os tickets, as vendas dos ingressos. Então, eles analisam o comportamento do que está sendo buscado pelas transações. Mas em um parque, que você não tem, você tem apenas o acesso. Então, as pessoas estão buscando mais parque ou não estão reduzindo a busca de parque? Quando o tempo está com muito sol, qual é a temperatura que faz as pessoas virem para o parque? Então, a privatização dos parques foi bom? Aumentou o tráfego daquele lugar? Diminuiu? As pessoas estão aproveitando mais? Estão aproveitando menos? Se você não tiver dados, você vai na percepção. E a percepção de quem pegou o parque para operar e a percepção de quem visita o parque e a percepção de quem entregou o parque para privatização. Então, o dado ele ajuda a fazer isso. Então, a gente teve que, agora recente, né, alguns parques que foram entregues para iniciativa privada. Assim, a minha percepção é que o parque está mais bem cuidado e tem muito mais tráfego no parque. Mas a gente não tem dado. Exato. Deveria de ter. Para mim, tudo deveria de ter dado de hospitais, parques, museus. Tudo que é público deveria medir como que aquilo está sendo usado. Ô Sidney, a gente está caminhando para o final da nossa conversa, mas assim, tem alguns números que a gente ainda não falou aqui. Vocês mapeiam ou vocês enxergam 58 milhões de pessoas todos os meses nos espaços onde vocês têm o equipamento. Isso é uma base de dados muito grande. Né? Isso traz uma confiabilidade para os dados de vocês assim, muito grande também, principalmente quando a gente pensa naquele índice que você falou lá atrás. Né? Putz, eu sei do todo e eu sei comparar o todo com aquilo que você tem no seu negócio, na sua indústria, né, na sua loja. O quão importante é isso, essa base, e como que vocês olham para tudo isso para poder chegar nesse índice ou nessa informação com bastante acurácia? Né? Para mim isso é a base de qualquer análise que você possa fazer. Então, se você consegue fazer uma boa análise, uma boa preditividade, ou colocar IA em cima de dados para fazer preditividade, se você tiver uma base, um início de dado confiável. Então, você precisa saber que aquele dado que você coletou, eu posso confiar nele. Imagina você tem uma loja e fala para o teu gerente que hoje entraram 1000 pessoas na sua loja e você fez 30 vendas. Algo está errado. Algo está errado. E aí, se o teu gerente, né, o gerente da loja conseguir te provar que esse 1000 não aconteceu, teu dado, você fez uma análise errada, você fez uma cobrança errada. Do mesmo jeito que você pode premiar, endeusar um gerente de loja que vende muito bem, só que ele recebe 10 vezes mais pessoas do que uma loja que recebe muito menos pessoas. Então, a acuracidade desse dado ele tem que ser muito grande. E para nós que queremos e temos esse índice de mercado, esse dado tem que ser equalizado. Eu preciso ter o mesmo padrão de dados para que seja um índice utilizável para todo o mercado. Então, a acuracidade para a gente é essencial. Não tem como fazer análise ou qualquer tipo de preditividade ou colocar qualquer IA se você não tiver um dado preciso na origem. E outras coisas que a gente estava falando de outras aplicações, né? Por exemplo, a gente estava falando de Japan House agora. Se tem uma exposição que foi feita para crianças, você consegue saber se tem mais crianças ou mais adultos e se aquela ação foi bem feita ou não foi bem feita, pode repetir ou não, porque você tem informações ali, de novo, anonimizadas, mas que te dão um resultado se aquela ação foi feita, deu certo ou não. Né? Exato. E você consegue saber se essas crianças, numa loja onde eu pretendo fazer vendas, eu não preciso contar as crianças que entraram dentro do varejo. Eu tenho que contar os adultos que entram lá, porque é eles que fazem a compra. Talvez a compra é para criança. Sim.
mas quem vai efetivar a compra é um adulto. Então a gente consegue fazer essa diferenciação de adultos e crianças também dentro da loja. Dá para fazer a diferenciação de funcionário ou não? Porque de repente o funcionário está sentado na frente do computador ali só vendo besteira, não está trabalhando. E aí? Dá. É possível. Mas não pode. Você corre um risco. Então tem algumas coisas que é possível, voltamos lá à privacidade, mas tem coisas que é melhor não fazer ou dar um tempo ainda para a legislação ela ficar mais controlada, vamos dizer assim. Perfeito. Bom, pessoal, hoje a gente está chegando ao fim aqui dessa conversa, mas se você quiser trocar mais ideia com o Sidney, de repente tirar mais dúvidas, cara, é um mundo gigante, né, a ser descoberto e a ser explorado. Vou deixar aqui do lado o LinkedIn dele e também o link da Seed Digital, então você já entra em contato, já conheçam mais também da solução. E eu agradeço demais a presença aqui do Sidney Raulino, que é fundador e CEO da Seed Digital. Brigadão, foi uma aula aqui de dados. Igor, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado pelo convite, estou muito feliz de ter participado aqui com vocês. Perfeito. Semana que vem a gente está de volta com mais um episódio aqui do The Briefcast. Valeu, pessoal!